Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os compostos químicos das células, tá? Antes da gente começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer aquela chamada básica para vocês que estão gostando do canal, dos conteúdos que estão sendo lançados aqui. Se vocês gostam, uma forma de vocês colaborarem com a continuidade do curso é de vocês compartilharem essas aulas, compartilharem o canal com seus amigos, colegas, familiares, professores, né? Dessa forma, o canal pode crescer, outras pessoas podem ter interesse também em aprender. Eu quero poder disseminar esse conteúdo que eu ensino nas faculdades de medicina, aqui na Finlândia, né, e que eu aprendi também durante a minha formação na Unifesp, na Unesp, nas universidades no exterior, onde eu já lecionei, Universidade de Liverpool, na Finlândia. Eu quero poder trazer esse conhecimento para vocês, tá? Eu tenho doutorado em imunologia e microbiologia pela Universidade Federal de São Paulo, tá? Minha formação é especializada em oncologia clínica e também pesquisa pré-clínica contra o câncer, tanto na parte de descoberta de drogas, né, mecanismo de ação dessas drogas no contexto celular, no contexto do organismo multicelular também, né, no contexto de resposta e resistência dos pacientes. Né? Eu tenho um grupo de pesquisas em imuno-oncologia aqui na Finlândia. Então, todo o conhecimento que eu tenho, né, que eu já adquiri ao longo da minha carreira, eu estou tentando trazer nesse canal para poder ensinar e inspirar novos pesquisadores, novos cientistas, né, novos professores também. Tá? Eu não quero morrer com esse conhecimento, eu quero passar adiante. E é a minha missão trazer isso para vocês que estão querendo aprender no Brasil, em português. Eu também tenho cursos em inglês também, né, que eu estou tentando disseminar com todas as minhas limitações em inglês, mas até que dá para enganar um pouquinho, né? Estou também fazendo os cursos em inglês também, dá uma checada no meu canal lá, tá bom? Galera, a aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre componentes químicos das células, tá? A gente viu nas aulas anteriores aspectos de como que a gente estuda as células, quais são as técnicas que a gente pode utilizar, a técnica de microscopia, de visualização das células, né? Como a gente olha para as células, né? Então, tem diferentes técnicas, diferentes formas de entender a célula, né? E existem diferentes tipos de células. Os dois principais reinos celulares, né, que a gente já abordou, procarioto, eucarioto, né? Procariotos são as bactérias e as arqueobactérias, e os eucariotos são mais as plantas, fungos, nossas células, né? Eucária vem de núcleo organizado, né? Nós temos um DNA bem complexo, né, que permite a coordenação estratégica e inteligente de como que a célula vai viver e se adaptar às diferentes circunstâncias do meio. Então, durante muitos séculos, né, os seres humanos acreditavam que os organismos vivos eles possuíam uma certa força vital especial que diferenciava, né, os nossos corpos, nossa vida, da matéria inanimada, né? Essa força vital que ninguém conseguia explicar o que era. Tá? Essa ideia, na verdade, ela caiu por terra no século XIX, né? Quando os avanços na química e na biologia já começaram a mostrar que os seres vivos, na verdade, eles obedecem às mesmas leis físicas e da química que regem todo o universo. Tá? Então, para ter vida, você precisa também ter reação química. Porém, a química da vida, ela tem algumas características muito peculiares, tá? Isso tem muito a ver com bioquímica, tá? A química da vida, ela é baseada principalmente em compostos orgânicos ou compostos carbônicos, tá? Então, estudem química orgânica, porque a química orgânica é a química da vida, tá? Soluções aquosas, como eu falei, essas reações elas vão acontecer num contexto aquoso, dentro da célula. Dentro da célula tem o citoplasma, né? O citoplasma é o ambiente aquoso da célula. E vai ser tudo isso vai acontecer dentro de uma faixa de temperatura ideal também, né? Você tem que ter uma certa temperatura dentro da célula
para acontecer as reações químicas da vida. Tá? Tem reação química que acontece em altas temperaturas, principalmente a combustão, né? Mas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, elas vão acontecer na faixa de temperatura de 36, 37,5, tá? Acima disso, existem reações químicas muito específicas que acontecem a 38, 39 graus. Já ouviu falar em febre? Oh, não, tá com febre, precisa diminuir a temperatura. Demora um pouquinho para diminuir. Deixa a temperatura ficar um pouquinho alta, 38 é ok. Por quê? Porque existem reações químicas que o seu corpo está precisando fazer naquele momento, né, que só acontecem a 38 graus, a 39 graus. 39 é um pouco alto, né? Não pode ficar muito tempo ali, mas só vai acontecer nessa temperatura. Por isso que o corpo, o cérebro, manda aumentar um pouquinho a temperatura para permitir que as células façam um tipo de reação química, né, que é necessária. Tá? Existem substâncias que são tóxicas contra os patógenos, ou para matar células que são infectadas por patógenos. Essas substâncias que o nosso corpo produz, elas são muito complexas. Vou dar um exemplo delas, né? A granzima. É como se fosse uma bala de revólver que o linfócito produz para matar uma célula infectada com uma bactéria, né? Para a gente formar essa molécula complexa, a gente vai precisar de uma temperatura um pouco mais elevada, tá? Se não tiver um pouco mais elevada, a gente não forma essa molécula complexa que é utilizada para matar a célula infectada. É por isso que a gente aumenta a temperatura do corpo na febre. Então, muitas temperaturas vão permitir diferentes tipos de reações químicas. A 35, 36 graus, 37,5 é geralmente a temperatura homeostática para as reações metabólicas normais do nosso dia a dia. Quando aumenta a temperatura acima disso, é necessário para poder formar reações complexas de defesa, geralmente, contra infecções. Tá? Tô só falando isso como um pequeno exemplo, tá bom? Existem muitas moléculas, né, que possuem a necessidade, e todas essas reações químicas, elas vão ser coordenadas pelas famosas moléculas gigantescas que vocês já ouviram falar nas aulas anteriores, os polímeros de DNA e RNA, tá? Tudo isso está coordenando, né, essas reações químicas dentro do nosso corpo, porque tudo que coordena a reação química vai ser, no final das contas, a proteína que é produzida em resposta ao comando que vem do DNA e do RNA, tá? Tudo que uma célula faz, cresce, se divide, se move, se comunica, ela vai acontecer por meio de reações químicas. Então, a gente precisa entender um pouco sobre química, tá? Desculpa para aqueles que não gostam de química, mas na aula de hoje a gente vai tentar desvendar a química um pouco para a gente poder entender reações de bioquímica que são importantes para a sobrevivência e pela vida da célula, tá? Vamos começar falando do átomo. Vocês já ouviram falar do átomo, que é a menor unidade de um elemento, né? A célula é a menor unidade de vida, né? A célula é formada de organelas, as organelas são formadas de proteínas, as proteínas são formadas de átomos, tá? Ou moléculas, e moléculas são formadas de átomos. Então, o átomo, ela é uma unidade, né? É o menor fragmento de um elemento que você pode encontrar na natureza, tá? Ele tem um núcleo, que ele vai ser positivo, ele é cheio de prótons, né? São as substâncias nucleares que têm uma carga positiva, e de nêutrons, né? São outras partes do núcleo que não possuem carga, tá? Ele vai ser cercado por uma nuvem, né, de elétrons, tá? Vocês já ouviram falar dos elétrons. Esses elétrons, eles na verdade estão trazendo um balanço aqui para essa sopa de cargas, o núcleo positivo, os prótons negativos, os nêutrons sem carga, por isso são neutros, né? Mas vem os elétrons com carga negativa. Eles estão lá orbitando o núcleo, né? Em uma forma dinâmica. Então, os elétrons, eles são muito leves, tá? E eles estão sempre em movimento em volta do núcleo, né? Olha aqui nessa figurinha aqui, ó. Essa figurinha 2.1, a gente vê aqui um átomo, né? O núcleo aqui em verdinho, e ao redor do núcleo, essa nuvem aonde pode encontrar os elétrons que vão estar ali sobrevoando, tá bom? Tá? Isso é bem básico, vocês já estudaram isso, mas para a gente trabalhar de química, a gente tem que lembrar um pouquinho do átomo, né? Senão fica um pouquinho difícil da gente
abordar alguns conceitos. Então, eu vou lidar aqui com os conceitos mais importantes para vocês. O número de prótons, né, de um átomo, ele vai se definir, ou ele vai definir, na verdade, um número atômico, tá? Vai definir que tipo de átomo a gente está lidando. Por exemplo, o hidrogênio, né, vocês lembram lá da tabela periódica, o hidrogênio, ele tem apenas um próton. Então, o número atômico dele é 1. Né? O carbono, ele tem 6 prótons. Então, o núcleo dele tem 6 fragmentos ali de carga positiva. Então, o número atômico dele é o quê? 6. Tá? Então, o peso, né, atômico na verdade, ele é quase mais ou menos igual à soma de todos os prótons e nêutrons que tem esse elemento. Então, o carbono ele vai ter um peso aproximadamente de 12. Tá? Você tem 6 prótons, né? Você tem 6 nêutrons. Então, você vai ter 12. É o tamanho aproximado do carbono. Já ouviram falar a palavrinha isótopo? Né? O que é o isótopo? Isótopos são versões diferentes de um mesmo elemento químico, de um mesmo átomo. Tá? Então, um isótopo ele vai ter uma versão desse elemento, né, com o mesmo número de prótons, mas com mais ou menos nêutrons. Tá? Por exemplo, o carbono 14. Tá? Ele é radioativo e ele é usado para datação em arqueologia, ou seja, o carbono 14 ele vai ter um pouquinho mais de nêutrons. Tá? O que é, agora, um outro termo que vai ser interessante a gente lembrar? O mol. Lembra do mol? Tá? Ele é uma maneira de você poder contar os átomos, porque tem tanto átomo. Se você vai contar 1, 2, 3 átomos, fica complicado. Né? Então, você já tem que partir de um número, né, que na verdade é um número multiplicativo, né, que vai dar uma quantidade relativamente observável de uma molécula ou de uma quantidade de átomos. Por exemplo, um mol, na verdade, um mol de uma substância, nada tem mais... Então, um mol de uma substância vai ter cerca de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades daquela substância. A gente está falando de molécula, então um mol daquela molécula vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso é chamado número de Avogadro. Lembra do número de Avogadro lá no cursinho? 6 vezes 10 é 23. Pode ser um mol de um átomo, então você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Tá? Isso tudo nos ajuda a relacionar o mundo microscópico com quantidades do dia a dia. Olha nessa figurinha aqui 2.2, só para exemplificar quando eu falei aqui do átomo. Né? Você tem o átomo, você tem a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Então, se você tem 6 prótons de carbono aqui, você vai ter 6 nêutrons, você tem 12, né, ao total aqui, o número atômico. Tá bom? Olha o hidrogênio aqui. Um próton, um elétron, número atômico 1. E por que o mol é importante, pessoal? Porque ajuda a relacionar as quantidades do nosso dia a dia com o nível microscópico. Por exemplo, quando você tem um mol, isso significa um mol daquele átomo de carbono. Então, como é que isso é na prática, pessoal? Um mol, né, ele tem esse número 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, que foi encontrado que relaciona a quantidade do número atômico para você poder transpor isso para massa, tá? Porque ajuda a gente a correlacionar quantidade microscópica com quantidade do dia a dia. Por que isso é importante? Imagina se você quer pesar 12 gramas de carbono. Né? 12 gramas de carbono é, na verdade, um mol de carbono. Né? Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de carbono vai ter 12 gramas. Lembra do número atômico? 12, 6 prótons, 6 nêutrons, 6 mais 6, 12. Né? Isso vai ter 12 gramas. Então não esquece disso, tá? Um mol da molécula de glicose, tá? Lembra que a molécula de glicose é formada por átomos orgânicos, né? Carbono, oxigênio, hidrogênio. Então isso ao todo vai dar um número atômico de 180 na molécula de glicose. E se você tiver 6 vezes 10 a 23 vezes essa molécula de glicose, né? Com o número de carbonos, o número de oxigênio e hidrogênio, você vai ter, na verdade, 180 gramas de glicose. Tem um mol de glicose. Existem cerca de 92 elementos naturais, elementos químicos naturais, e os seres vivos eles são feitos basicamente de 4. Tá? Então, no universo, você pode contar cerca de 92 lá na tabela periódica, né? Mas
os elementos mais abundantes que formam a vida: carbono, nitrogênio, oxigênio e está na atmosfera. Nitrogênio. Basicamente você precisa de nitrogênio para formar proteína. Carbono está em tudo quanto é molécula orgânica, né? Junto com as cadeias de carbono você tem hidrogênio fechando lá a camada eletrosférica. Você tem oxigênio também para formar moléculas mais complexas. E você tem o nitrogênio, que é muito constituinte lá dos aminoácidos que formam as proteínas, tá bom? Mas pensa que existem muitos outros elementos, né, químicos, né, na natureza que não faz parte nem do nosso corpo. Por exemplo, os metais de transição da tabela periódica, né? A gente não tem metal de transição no nosso corpo. Tem um metal lá da família número, se não me engano, a primeira família da tabela periódica, o frâncio, lá no finalzinho, você consegue, se você pegar toda a quantidade de frâncio que existe no universo, você enche uma colherzinha de café. Né? Tem elemento químico que ele é predito, né? E ele tem uma quantidade muito ínfima, né, na natureza. Tá? Então, esses elementos, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, eles são tão abundantes que eles já vão constituir cerca de 96%, 95%, 96% da massa dos organismos vivos. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na figura 2.4. Né? Olha só. Isso aqui mostra mais ou menos o percentual de abundância relativa dos diferentes compostos químicos que existem nos organismos. Olha o hidrogênio, quanto que tem, tá vendo? Olha o carbono. Olha o oxigênio, o nitrogênio. Aqui no corpo humano, né, temos de carbono. Hidrogênio a gente tem um monte, né? Para um átomo de carbono, você precisa 3 ou 4 hidrogênios para ligar ali, né? Então é proporcional a coisa, né? Você precisa de muito oxigênio. Né? Oxigênio até mesmo na forma livre, né? Não pensa nem mesmo em moléculas orgânicas, mas até mesmo o oxigênio na forma de gás. Né? Nitrogênio, muito importante para a quantidade de proteína. Você tem mais carbono no teu corpo que nitrogênio em proteína, tá? Porque o nitrogênio vai ser lá no finalzinho do aminoácido, o resto ali é tudo carbono e oxigênio, e hidrogênio de monte. Então pensa lá o corpo humano, ó, quanto que precisa. E olha na crosta terrestre, né? A maior quantidade desses componentes, ó, oxigênio tem de monte, né? Pensa na molécula de água, né? E você tem oxigênio aqui pra caramba, pelo menos na crosta, vamos falar na crosta, né? E você tem também outros sais, né? Metais, né? Moléculas inorgânicas, né? Você tem lá o cálcio, magnésio, potássio, né? Fósforo e assim por diante. Então, pessoal, os elétrons. Os elétrons eles são muito importantes porque são, na verdade, os elétrons que vão determinar como é que os átomos vão interagir uns com os outros. Tá? Os elétrons eles estão lá sobrevoando, né, essa nuvem, né, ao redor do núcleo. Né, e ao decorrer, né, das reações químicas, eles vão transitar de uma nuvem de um átomo para o outro. E eles podem ficar orbitando. Né? Existem diferentes órbitas e diferentes níveis de órbitas. Né? A primeira órbita do átomo, você lembra lá em química, tem 2 orbitais, 2 elétrons, daí a segunda vem com 8 e assim por diante. Tá? Quando a camada dos orbitais do átomo é mais externa, ela é mais cheia, né? E o átomo ele fica um pouco mais estável. Né? Então, se essas camadas estiverem incompletas, né, tende-se a se estabilizar fazendo o quê? Ligações químicas. Então, se está faltando o elétron nas últimas camadas que é necessário estar estável, você vai poder herdar elétrons de outros átomos para poder buscar essa estabilidade. E aí você faz ligação química, você consegue juntar um átomo no outro, começa a criar molécula, tá bom? Então, pensa bem que os elétrons são muito importantes para o casamento entre os átomos, tá? E os átomos com camadas incompletas, eles podem doar, receber esses elétrons, eles formam essas ligações. Então, quando eles doam ou recebem elétrons, quando é só doando mesmo, isso é reação iônica, tá? Então, o átomo que doou o elétron, ele fica positivo ou negativo, ele vira um que se chama íon. Tá? Perde uma certa estabilidade, ele ficou mais positivo ou negativo, mas formou íon. Mas quando ele não doa,
Mas ele forma essa ligação, ele fica lá um átomo junto com o outro, ele vai compartilhar elétron, isso é uma ligação covalente. Não se esqueçam disso, ligações covalentes. Então, muitas reações dentro das células são feitas através de compartilhamento de elétrons, né? Ligações covalentes. Isso é muito importante. Eu vou trabalhar. Tem proteínas, pessoal, que só adquirem uma certa estrutura tridimensional porque os átomos entre aquelas partes da proteína estão compartilhando uma nuvem de elétrons, formando ligações covalentes. Tá? E aí adquire a proteína naquela estrutura, formando uma chave que vai encaixar e virar. Tá? Por isso que eu estou falando de química aqui para vocês, pra vocês lembrarem dessas coisas, porque eu vou abordar isso. Eu vou mostrar a estrutura de proteína, eu vou mostrar a estrutura de receptor de célula, que está formando reação iônica, está formando reação de pontes de hidrogênio, que eu vou falar isso daí, reação covalente. Isso é muito importante lembrar, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui na figura 2.5, pessoal. Essa tabelinha aqui mostra principais átomos, né, que vão formar reações químicas, né? E essas reações químicas através de doações ou de troca, né? Olha o hidrogênio aqui. A última camada dele mais instável vai ter uma posição de um elétron que pode ser uma troca ou compartilhamento, né? O hidrogênio, né, pode doar ou compartilhar. Olha o carbono. O carbono, das 6 camadas, 4 delas podem ficar instáveis, tá? Então ele vai buscar estabilidade como? O hidrogênio só pode compartilhar um. Então o hidrogênio ele pode compartilhar um aqui com carbono, depois vem um outro hidrogênio compartilha com carbono, mais um outro hidrogênio compartilha com carbono e mais por fim um outro hidrogênio vem e compartilha com carbono. Aí estabiliza essas 4 últimas camadas, outer shells que a gente chama do carbono, para poder estabilizar o átomo. Aí você formou o quê? Uma molécula de carbono ligada em 4 hidrogênios. E assim por diante, olha, o magnésio vai compartilhar 2, o sódio compartilha 1, na segunda electron shell, né? Na segunda nuvem ali, né? Na terceira aqui no caso do sódio e do magnésio. Essas são as propriedades dos átomos que vão poder compartilhar, doar elétrons, receber, para poder formar as ligações químicas. É importante saber dessas coisas. O fósforo também é importante, tá? O fósforo compartilhando com oxigênio, reações de fosfato. Tá? A gente vai ver reações de fosforilação, né, que doa grupos fosfato para as moléculas de proteínas para poder ativar a proteína. A proteína adquire uma conformação diferente, uma ação diferente, ou ela inibe, ou ela ativa. Você tem que entender essas coisas. Tá? Não é difícil. Também não precisa ir bem a fundo a química quântica, que precisa entender essas coisas. Tá? Mas só termos assim de cursinho para lembrar, né, de reações químicas. Não precise ir muito a fundo a isso, são apenas termos assim da época de cursinho, né, que você deve ter estudado, né, para você poder associar e resgatar na memória de vocês. Vão utilizar isso aqui para entender agora as reações bioquímicas que acontecem no interior das células, tá? Os átomos, eles são formados de moléculas, e como essas moléculas elas são a base da vida, fica um pouquinho mais fácil agora vocês entenderem como as células funcionam. Na próxima aula, a gente vai explorar um pouquinho mais esses princípios, né, esses grupos de moléculas que a gente encontra nas células vivas, açúcares, ácidos graxos, aminoácidos, nucleotídeos, aminoácidos muito importantes, como eu falei, que formam as proteínas, mas como as proteínas se ligam umas com as outras, tá? A gente vai juntar tudo isso daí para poder entender. Então vamos também estudar as características físico-químicas do DNA também. Se vocês gostaram dessa aula, por favor, não se esqueçam de deixar o like para me ajudar. Se vocês se sentem encorajados a compartilhar, façam isso, me ajudem, né? Eu posso trazer mais aulas e conteúdos como esse para poder contribuir com o crescimento acadêmico, intelectual de todos vocês. É meu prazer vir aqui e imortalizar o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira, né? Estudando biomedicina, estudando imunologia, farmacologia, oncologia. É o meu maior prazer vir aqui e imortalizar o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira para vocês, tá bom? Tenho um objetivo muito grande de poder contribuir com a formação dos novos cientistas do Brasil e do mundo, né? É uma missão que eu tenho. Se vocês querem mais conteúdo como esse, mastigado, mas baseado no quê? Na literatura sólida. Olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó o que está vindo aqui para o curso, para o canal. Vou trazer um curso de farmacologia logo, tá?
Meus cursos são baseados em ciência sólida, tá? Eu não uso outras fontes além do que está no livro. E eu mostro isso no livro com vocês. Esses livros são, na verdade, parte integrante da literatura que é cobrada nos cursos de medicina, primeiro ano, segundo ano da faculdade de medicina, ou nos 4 anos ou 5 anos, faculdade de biomedicina ou biotecnologia, ciências biológicas. Tá bom? Aquele abraço para vocês, pessoal. Se vocês gostarem, compartilham. E a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Tchau, tchau.